Bom, pessoal, vamos continuar aí a nossa aplicação. Então, na aula passada nós finalizamos o processo de CRUD do nosso usuário, tá? Isso também serve de base para outras áreas do nosso sistema. Então, hoje, no ambiente de produção, desenvolvimento, você faz um CRUD, um exemplo, e segue ele também para as partes do sistema. Tem muita coisa daqui que é reaproveitável em outros sistemas. Então, a gente vai fazer a página de PET, por exemplo, você reaproveita a lógica que você já desenvolveu na tela do usuário, no processo do usuário. O CRUD do usuário, que é o cadastrar, o buscar, remover e editar. Então essa função a gente completou aqui no usuário. Vamos testar aqui, ó. Usuário teste, usut@gmail.com, senha 123. Vou salvar. Ele manda a mensagem. Então a comunicação com o usuário é mantida. Eu posso fazer edição, colocar o usuário teste, atualizar. Ele atualiza, recarrega a tabela, já mostrando o item atualizado. Posso remover o usuário também e ele remove a nossa lista. Isso tudo já utilizando toda aquela arquitetura que a gente padronizou, modelo, controller e acesso ao local storage completo. Então a gente viu toda essa ação. Agora a gente vai dar um próximo passo da nossa aprendizagem web, né? Utilizando agora os frameworks, tá? A gente vai entender o que é o framework, o que é conceito, o que é um tal de framework, né? A gente vai utilizar o Vue.js, né? A gente vai ver ele hoje e isso vai dar uma próxima etapa na nossa produção. Então a gente vai entender quais são as motivações de utilização de frameworks, por quê, qual que é a vantagem, diferenças, né? E eu vou fazer agora uma pequena comparação do que a gente veio aprendendo até agora e qual que é a vantagem, o que a gente vai aprender utilizando aí o Vue.js. Beleza? Vamos lá, pessoal. Quero que vocês me digam quais são as tecnologias que a gente estava utilizando até agora. Tecnologia linguagem. Quais eram as linguagens que a gente estava utilizando? JavaScript, uma delas. Vou colocar aqui, ó. JS. Que mais? CSS. HTML. Beleza. HTML. Falta curso de digitação aqui, né? Olha lá. Quais dessas linguagens são estáticas? Ou seja, não tem ação, não tem execução, ela não é executada, não tem processo. A gente não consegue desenvolver algoritmos dentro delas. HTML, uma delas, e CSS. Perfeito. Então, essas linguagens aqui são linguagens estáticas. Vou colocar dessa forma, linguagens estáticas. Significando que elas não sofrem alterações, não interagem com o usuário. É claro, CSS tem animação, né? Você pode ter um over ali, coisas desse tipo. Mas se você clica no botão, ele atualiza uma tabela, ele não faz esse tipo de coisa. Insere coisa nova no HTML, não é essa a intenção dele. Não consegue acessar local storage, enfim, tem uma série de limitações, certo? Então, para suprir essa necessidade, tornar mais dinâmico, a gente utiliza o JavaScript. Então reparem que a gente tem uma comunicação entre dois mundos aqui, né? O mundo estático e o mundo dinâmico. O mundo do HTML, CSS e o mundo do JavaScript. O JavaScript, ele faz alterações nesses caras, certo? Então através do JavaScript a gente fazia o quê? Criava tag no HTML, modificava a classe do CSS, dava para estilizar através dele. Enfim, esse cara exerce um poder sobre esses outros, né? Ele faz alteração, ele tem algoritmos, você consegue executar algoritmos, ou seja, receitas de bolo a gente consegue colocar aqui, né? Basicamente. Programar, lógica de programação a gente consegue executar aqui. Enfim, funções, a gente consegue criar métodos, atributos, informações, dados, manipulação de dados, é tudo nesse cara, né? Tudo que remete a programação, a coisas dinâmicas, é o JavaScript que vai fazer. Tá? Então vamos lá. Uma coisa. Como que nós fazíamos, então, lembrando que a gente tem então aqui nosso mundo estático, vou colocar aqui, ó. O mundo estático.
nós temos basicamente aí, vou colocar aqui, HTML. Eita, tá difícil a minha escrita do HTML hoje, hein? E CSS, certo? E desse mundo dinâmico, nós temos o JavaScript. É claro que dentro do JavaScript a gente adotou um padrãozinho, né, de divisão de arquitetura aí da nossa aplicação, em que a gente dividiu o JavaScript em duas camadas, né, a camada controller e a camada model. Traduzindo, né, a camada controladora e a camada de modelo, beleza? Então a gente escreveu nossos códigos separados dessa maneira. E o acesso, e a gente mantinha essa comunicação aqui, ó. O JavaScript acessando esse mundo estático. Agora a pergunta: como que a gente acessava? Como que a gente fazia o JavaScript acessar o HTML? Como que eu, por exemplo, faço código para criar uma tag, uma div, por exemplo? Quero criar uma div no HTML através de JavaScript. Como? Tudo bem. O suporte HTML pronto, já está importando JavaScript. Eu estou lá no JavaScript e eu quero fazer a linha que eu vou criar uma div lá no HTML. Qual que seria esse código? Oi? Create Element. Tem alguma coisa antes do Create Element? Isso, Document. Então, Document é algo tipo assim, né? Document.get, ou get não, automático, né? Create Element, né? Certo? Create Element, aqui você colocava o nome, né? Enfim, beleza. E se eu quisesse agora, ao invés de criar uma tag div, eu quisesse ler uma tag div, acessar uma tag div, como que eu faria? Tem várias formas, né? Um deles é pelo ID, né? Se a gente definir um ID lá, a gente pode utilizar o get element by ID, certo? Esse é um dos métodos de acesso. A gente também tem o get element by tag name, by class. A gente também tem a gente conheceu não do tempo, né? Que é o string também. No carry string a gente tinha mais poder, né? A gente poderia falar, ó, quero pelo ID, aí coloca a hashtag, aí colocava o ID aqui. Quero pela classe, aí você tem que colocar ponto e o nome da classe. Você poderia colocar o nome da tag simplesmente, ó, qualquer div, traz a primeira div que você achar. Poderia colocar, várias formas, né? Enfim. Desses códigos que eu escrevi, aí, o que todos eles têm em comum? Document. Isso, o document. O document, ele é o meio de acesso ao nosso documento. Document é o nosso HTML, basicamente. É o nosso HTML aqui, ó. É o nosso HTML. Então toda ação que a gente queria fazer no JavaScript, que o JavaScript fizesse sobre o HTML, tinha que ser através do document. E esse document é provido para a gente através de um cara chamado DOM. Então, DOM, o D é de document, o O é de object e o M é de mapping, seria mapeamento. Basicamente, é uma Oi? É uma abreviação, isso. Chamado Document Object Mapping. Ou, basicamente, mapeamento, objeto e documento. Basicamente é o seguinte, é a forma que o JavaScript tem para acessar o HTML. Ele transforma todas aquelas tags em objetos, através do objeto document. Então, tudo que a gente vai fazer no HTML, a gente tem que utilizar o document. Ou algum outro objeto. Enfim, novamente, a gente faz essa interação com o nosso HTML. Então, basicamente, a gente tem isso aqui, ó. De um lado, então, a gente tem aqui o HTML. Eu vou colocar
Vou colocar só como HTML. Eu acho que cliquei em algum lugar que não deveria ter clicado. Basicamente a gente tem de um lado o nosso HTML. Escreve certo agora, né? O JavaScript e o DOM está no meio. Esse é o cara que vai permitir que eles se conversem. Então, basicamente isso aqui é o que faz a gente acessar o HTML document. Beleza? Então esse aqui a gente já está acostumado, document, get element by, de create element. Enfim, a partir de agora a gente vai utilizar outras formas de acesso ao HTML, que mais práticas, utilizando framework. Primeira coisa, vamos entender mais ou menos o conceito de um framework. O que seria um framework, tá? O conceito é bem genérico, não dá para falar exatamente, mas vamos entender pelo menos o significado dessa palavra aqui, ó. Framework. Framework, tá? Ela é basicamente a junção de duas palavras, isso aqui, ó, frame e work. Frame significa segmento, ou melhor, fragmento. E work seria trabalho. Ou basicamente fragmento de trabalho, né? Parte de trabalho. O trabalho aqui no nosso caso é código, né? Nosso código aqui seria o nosso trabalho, né? Então a gente pode usar framework no contexto de programação basicamente como fragmento de código. E tem um detalhe, esse código está pronto. Esse código já é pronto. E outro detalhe, não foi você que desenvolveu. Muito provavelmente esse código é de terceiros. Uma pessoa que provavelmente você não conhece desenvolveu e disponibilizou para você utilizar tecnologias. Tá? Framework é um conceito muito genérico. A gente pode falar de framework de uma tecnologia inteira, você vai usar para tudo. Pode falar framework de uma parte específica, por exemplo, eu quero gerar gráfico. Tem frameworks que só são especializados em gerar gráficos. Quero gerar PDF. Tem frameworks que são especializados em gerar especificamente PDFs. E assim por diante. Tem framework que já é mais genérico. Fala, ó, eu faço tudo para você. Tem framework que você não faz quase nada. Você fala, ó, framework, trabalha aí para mim, né? Faz assim, faz assim. Enfim, o framework que nós vamos utilizar aqui, ele pega bastante da programação e ele é bem conhecido hoje, está tendo bastante adoção, que é o chamado Vue.js, ou os mais íntimos Vue, né? Vue, tá? Basicamente ele vai cumprir, ele vai fazer um negócio que a gente chama aqui, só tirar esse zoom aqui, não sei porque ficou com zoom. Ele basicamente vai fazer o que a gente conhece como agora vai. Ele basicamente vai fazer isso aqui, ó, o chamado bind view, tá? Bind seria, vamos colocar, grudar. Seria mais ou menos isso aqui, grudar. View é divisão, tá? View seria divisão. O que daqui, ó, o que daqui é visão? Essa parte. Essa área seria o nosso view. Parte visual, parte de visão. Bind, grudar visão, como assim? Na verdade, o que ele quer fazer é grudar o JavaScript com HTML. Estranho, né? Estranho. Mas, ó, pensa o seguinte. Hoje, a gente se comunica assim, ó. Tá aqui o HTML, lá no mundinho dele. O DOM permite que o JavaScript acesse ele. A ideia é a gente não ter mais esse intermediário. Como se fosse assim, ó. Direto. Será que tem como? Na verdade não tem como. Não tem como simplesmente falar, não quero mais você, tchau. Essa aqui é a única forma de a gente acessar o HTML. É o jeito nativo para acessar. Mas a ideia do Vue, a ideia que o Vue tem, a proposta que ele tem,
não é se livrar do dom, mas esconder ele. Fala, ó, não se preocupa com o dom, tá? Você vai programar pensando que você está fazendo isso aqui, ó. Não se preocupa, não lembra do dom, eu faço isso para você. Eu faço isso para você. Document, get element, esquece. Não precisa disso aí. Faz direto. Eu vou te mostrar como é que é. Enfim, é isso que ele faz. Então a maioria dos frameworks, ele não vem para te dar novas formas, ou sei lá, uma programação totalmente diferente. Ele por baixo dos panos é o que a gente já fazia nativamente, só que ele esconde bastante coisa. E principalmente, ele esconde, não esconder, a palavra mais certa seria abstrair. Ele faz uma abstração de certas coisas do seu código. Abstração é tipo assim, ó, esquece que você está mexendo com isso aqui. Parece que é transparente, parece que está fazendo isso aqui mesmo. Parece direto. Na verdade não está escondido, está abstraído. Está abstraído. Então ele vai fazer isso pra gente. Na maioria dos frameworks ele vai te dar alguma coisa desse tipo. Ó, deixa que a parte repetitiva, a parte trabalhosa, a parte que não tem muita importância, mas você precisa fazer, eu faço. Eu já te dou pronto isso aqui. E é essa a proposta do Vue. Isso é o que a gente chama de bind de Vue. Tem que parar de falar Vue, tá? Vue seria isso aqui, né? Pronúncia. A pronúncia certa desse cara é Vue. Vue. Estranho, né? Faz um biquinho, Vue, né? Vue, se falar Vue para um americano é isso aqui, tá? É Vue, visão. Seria Vue.js, né? Você pode falar assim. Então a gente vai utilizar esse cara para abstrair o nosso acesso, para abstrair o acesso ao HTML, abstrair o DOM. A gente vai ver isso aqui e é super legal. A praticidade, a produtividade aumenta. Então qual que é a vantagem? Principalmente produtividade, né? A velocidade que você vai desenvolver um framework. E coisas complexas, normalmente ele já tem uma alternativa para você fazer. Retrabalho, otimização de código, reaproveitamento de código, um monte de coisa vai melhorar. Tá? E no ambiente de mercado, de trabalho empresarial, você tem que ser produtivo, você tem que ser rápido. E muitas vezes a gente fica atado a problemas relacionados a DOM, sabe? Às vezes a gente fica emperrado aqui, a gente demora muito tempo só para fazer certas coisas no HTML, sabe? Create element demora, né? Imagina, você cria tag pra lá e pra cá, vai falando qual tag é filha de qual tag, né? Isso dá trabalho e vai tomando um tempo do programador. E tem outras coisas mais importantes, como por exemplo, definir regra de negócio, modelo do sistema, segurança, otimização de código, coisas que são mais importantes e vão afetar diretamente no cliente, né? Uma coisa é fazer CRUD. CRUD é básico, é demais. Se você enviar um CRUD de usuário para um cliente, ele vai falar, mas tudo bem, cadê meu sistema? O usuário é básico, né? Então, ao invés de você, às vezes, essa forma nativa de programar, não que seja ruim, tá? É normal, é bom, você aprende muito bem, você sabe o que você está fazendo, mas demora. E às vezes você utiliza um framework desse, você não vai sofrer nada, você vai otimizar seu tempo e se preocupar com coisas mais importantes para o cliente, para o negócio, para o produto que você está desenvolvendo. Então essa é a ideia. Beleza? A gente vai começar agora fazendo uma introdução ao Vue, conhecendo os recursos que ele tem, conhecendo a maneira de programar com ele, e a gente vai ver a diferença que a gente vai ter de produtividade. E esses frameworks do Vue existem outros também, tá? Também é. Tem outros caras que a concorrência é muito grande. Tem muitos frameworks que fazem a mesma coisa que o Vue, o mesmo conceito. Claro, tem coisas a mais, coisas a menos, mas a ideia principal é isso aqui, o bind Vue. Por exemplo, os mais conhecidos aí, Angular, React. Caiu um pouco o uso, mas também é muito conhecido o Ember. Tem outros não tão conhecidos como, por exemplo, vou colocar aqui, ó, a Aurelia. Também tem. O que mais? Inferno.js. Isso aqui não dá pra usar, né? Já ouviu? Tem, enfim, tem um monte. Acho que tem uns outros lá que eu também não lembro. Vixe, tem um monte. Pode falar. Sim, ele é um conjunto de código e é um programa. Conjunto de código. Ele é basicamente um conjunto de classe que ele vai dar pra gente pronta, né? Então vocês vão ver, a gente vai ver isso aqui, a gente vai ter que baixar o Vue. Baixa o Vue para utilizar ele. O que vem nesse download que a gente faz? Essas classes. Ele vai te dar um monte de arquivo JS, JavaScript. E a gente vai utilizar isso dentro do código. Vamos ver isso aqui já, beleza?